Graça e paz, amados, para mais uma aula última. Glória a Deus. Não, é até bom fazer aqui com vocês e toda semana, né? Graças a Deus, estamos finalizando. Vou explicar como é que vai ser agora, depois dessa aula. Depois dessa aula, o que eu vou fazer, né? O que eu planejo. Acabou essa aula, a gente vai ter... Pronto. Depois dessa aula eu vou falar com o pastor, né? Você vai ter que me avisar depois dessa aula, que assistir essa última aula, você chega no meu WhatsApp e fala, né? Eu terminei, assisti todos os vídeos, né? Depois disso, o que é que você vai fazer? Eu vou perguntar se você está pronto. Você está pronto? Aí você fala lá no WhatsApp, terminei de assistir e estou pronto para ser um ministro. Aí eu vou conversar com o pastor e tal, né? E pronto. Aí você vai estar dentro do louvor. Sendo assim, você vai passar por não vai ser logo de cara escalado nos domingos. Você vai ser escalado nas terça, quinta-feira, para que seu potencial seja, não sei se vocês estão ouvindo a bateria que tem horário de aula de bateria. Aí, enfim, sendo assim, vai ser nas terça e quinta para vocês aperfeiçoarem o seu potencial, né? E crescerem cada vez mais, né? Para entenderem como é que é. Não é a mesma coisa que eu estava falando, explicando, né? É mais fácil na prática também. Na prática vocês vão entender perfeitamente tudo que eu falei aqui hoje, né? Mas vamos lá. Louvando de coração, para finalizarmos, louvando de coração. Como acontece com todas as demais práticas espirituais, oração, adoração, meditação, etc., o louvor não pode ser praticado como uma simples rotina. Uma simples rotina, né? Como uma simples rotina. Escovar os dentes. É uma simples rotina, eu acho. Muitos cristãos erram nesse sentido, pois levam as práticas como rotina, né? Como rotina. Caem na religiosidade e a suposta prática não produz o resultado desejado, né? Quando a gente está orando e buscando a Deus, né, sempre tem não é aquela... É um alimento diferente a cada dia, sabe? A gente geralmente hoje vamos dizer, eu comendo, né, comida mesmo. Hoje eu vou comer lasanha. E amanhã eu vou comer uma coisa mais gostosa que lasanha. Eu vou comer sei lá. Lasanha à bolonhesa. Não sei se existe, mas eu só tô querendo que vocês entendam, né? Que a gente tem que se alimentar. Mas que esse alimento seja de uma forma mais gostosa, tá entendendo? De uma forma mais satisfatória para nós. Do mesmo jeito é a palavra, entende? Vocês estão conseguindo me entender? Espero que sim. Mas é basicamente isso. Observe, né, o que diz o apóstolo Paulo a respeito da prática real do louvor. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Me perdoe, minha dicção é só misericórdia, acabou minha água, mas enfim, vamos lá. Efésios 5, 18, 20, meu Deus. Está vendo como se deve louvar a Deus? Sim, de coração. O salmista disse, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exaltarei a ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei
cantarei louvores. Salmos 9, 12. Não, do 1 ao 2. Perdão. E será que você observou que, segundo Paulo, acontece com você quando você louva de coração? Você se enche do Espírito Santo, ou seja, você fica cheio do Espírito. Enche-me, Deus, até transbordar, derrama a tua glória. Entende? Creia que isso é de tamanha importância para nós, que devemos meditar um pouco no que isso significa na prática. Quando você está cheio do Espírito Santo, você se torna forte demais para Satanás conseguir derrubá-lo. Há um versículo muito importante, né, que no livro de Isaías nesse sentido. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, arvorará contra ele e sua bandeira. Isaías 59, 19. No episódio do rei Josafá, de novo, rei Josafá, 2 Crônicas 20, consideramos que no capítulo anterior há uma palavra de Deus que Deus deu ao rei Josafá, né? A esse respeito. Dai ouvidos toda ajuda, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz ao Senhor. Não temais nem vos assustai por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição e ficai parado. E veja o salvamento para o Senhor que o Senhor vos dará, porque o Senhor é convosco. 2 Crônicas 20, 15, 17. É dessa maneira que Deus gosta de agir com o seu povo, mas Ele somente tem condições de fazê-lo se nós nos submetermos a Ele. Nessa condição, há duas frases importantes para que nós temos de observar quando decidimos enfrentar o nosso adversário através do louvor. São: não temais nem vos assustei, tomai posição. Vamos considerar o que essas frases significam na prática do louvor particular, né? A primeira coisa a observar ou decidir enfrentar o seu problema através do louvor é não se assustar nem temer. Com a situação que o inimigo Satanás tem criado, se você olhar a circunstância ou der atenção aos sintomas ou aparências da adversidade, Satanás fará com que você desista de louvar a Deus e de exaltar o seu nome na primeira provocação. É preciso firmar-se com toda perseverança e continuar a louvar a Deus e dar-lhe graças sem dar a mínima atenção à circunstância, né, que você está enfrentando. Em segundo lugar, ao entrar em período de louvor, é preciso assumir uma posição muito firme e conscientizar-se de que o louvor é a única prática válida naquele momento e que ele há de levá-lo para a vitória completa. Aquele que resolve enfrentar uma adversidade através do louvor não pode vacilar em momento algum, pois o Espírito de Deus não se identifica com o homem inconstante. Ouça o que diz o apóstolo Tiago a respeito da incircunstância, né? Naquela fica variando. Igreja, mundo, igreja, mundo, igreja. Como um exemplo para vocês. O que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará o Senhor alguma coisa. Tiago 1, 6, 7. Para entrar na vitória, então é preciso que você atente para que essas duas condições verdadeiramente dominem seu coração. Ou seja, não temer e não duvidar. Não temer e não duvidar do Senhor. Mantenha-se firme e constante no propósito, né? E você há de dar a Deus condições de glorificar, de ser glorificado na terra através do seu louvor. Logo que você começar a louvar, o Espírito Santo, né, o Espírito do Senhor arvorará uma bandeira contra o seu adversário e você não terá de pelejar no caso. Quando você decide louvar a Deus e exaltar o
nome de coração, a peleja deixa de ser sua e Deus assume totalmente a batalha em seu favor. Aleluia, de todo o coração render graças ao Senhor. Salmo 111, né? 111, 1. Sendo assim, precisamos a boca e os lábios, né? Certamente, tudo é basicamente isso, amado. Você entender isso, né? Que acho que a coisa que eu mais falei sobre é a vida com Deus, sobre o quão importante é você estar alicerçado no Senhor. Acho que foi isso que eu mais falei basicamente, né? Continuando, certamente você entende que não é possível louvar a Deus em silêncio, né? Louvar a Deus é dar graças a uma prática verbal, ou seja, praticar é preciso falar e dizer os louvores. Observe o que o salmista fala. A minha língua perdão. A minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Salmos 35, 28. Profira, né, a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Salmos 145, 21. É tudo base bíblico, tudo base bíblico. Com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Salmos 63, 5. O Senhor é minha força e meu escudo, por isso meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Salmos 28, 7. Cantai a Deus, salmodiai, cantar ou dizer com salmos o seu nome. Exaltai ao que eita, miséria, me perdoe, amado. Que cavalga, né, sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Salmo 68, 4. Por essas citações, você pode entender que o louvor a Deus pode ser falado ou cantado. O livro de Salmos reúne cânticos de louvor, né, como veremos no próximo capítulo, né? Isso mostra como se louva a Deus. O louvor é a expressão da boca na língua da condição do coração, né? Transmite o que está no coração através da boca, assim alcançando corações ali que estão na igreja, entende? E esta exatamente da condição do louvor coração, e está exatamente nisso o valor dele. Através do louvor publicamos a grandeza do nosso Senhor, para que os homens saibam como Ele é grande em nós, né? E para que Satanás entenda que Deus está em Deus em nossa confiança, né? O salmista afirma: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anuncie entre as nações a tua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Salmos 29, 2, 4. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, né? Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te louvarei e bendirei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza insondável. Salmos 145 e o inteiro. Deve ser a emoção. Acho que eu estou muito emocionado com essa última. Que a minha dicção, misericórdia. Mas enfim, continuando. Que você e eu possamos louvá-lo continuamente. Mas talvez você diga: o que devo dizer? Como louvar ao Senhor? Realmente ao Senhor. Realmente não há uma fórmula, pois o louvor de Deus é uma forma de expressão espontânea, muito pessoal daquilo que sentimos no nosso coração em relação a Deus e sua grandeza para conosco, né?
nessa questão, que não é uma fórmula, mas é uma forma espontânea, porque Deus é de uma forma muito espontânea. Eu acho que eu já até falei sobre uma situação bem espontânea que aconteceu, né? Que eu cheguei do congresso e tal, do congresso não, do retiro de Campina Grande. Acho que eu já falei, não vou precisar, mas é só vocês lembrarem, né? Que eu cheguei cheio, que eu orei de uma forma que eu nunca tinha orado, né? Que o louvor foi maravilhoso. E é basicamente isso, mano. É basicamente isso. O louvor, ele tem que ser espontâneo, nada tão regrado, nada tão mecânico, sabe? Tem que ser um louvor sincero, um louvor de coração. Entende? Informalmente e de maneira muito natural que isso tem que acontecer. Muitas vezes o louvor surge do nosso íntimo como resultado da nossa adoração. Como mostramos da nossa adoração, resultado da nossa adoração. Quando você e eu adoramos a Deus corretamente, ou seja, em espírito e em verdade, quase sempre explodimos em cânticos ou expressões de profundo louvor na maior natalidade possível, né? Para você ver o poder que tem o louvor. Mas enfim, amados, é basicamente isso. Finalizamos, né? Agora é basicamente isso que eu tenho para falar para vocês. É isso que finalizamos essa FAQ, né? Isso vai servir para você e para os novos que vão chegar futuramente, em nome de Jesus. E é basicamente isso. Levem com vocês tudo que foi passado aqui, porque é de suma importância. Essa é uma base perfeita para vocês. Em nome de Jesus, futuramente os vídeos vão sair melhores, os áudios vão sair melhores, né? Tudo vai sair de uma forma melhor, porque na minha cabeça, sempre eu penso assim: para Deus tem que ser dado o máximo, e esse é o máximo que eu posso entregar para vocês hoje. Infelizmente, mas em nome de Jesus irei melhorar, pessoas vão chegar, né, para somar na obra, né? Preste atenção, cuidem, que mandem o joinha para mim, né? Cheguem no meu privado e falem: irmão, eu ouvi tudo, né? E a pergunta é: você agora está pronto? E você responde lá no meu privado: eu estou pronto. Eu estou pronto, que aí eu vou dar seguimento à sua integração no louvor, né? Para você entrar no louvor. Aí irei falar com o pastor, aí a gente vai todo o processo, aí vocês vão ser escalados terça e quinta, vão entrar no grupo, né? E assim, somando junto com a gente, né? Se cuidem, né? Se cuidem, amo vocês demais. Juntos somos fortes e melhores. Amo vocês.